Capítulo 74. Eu nunca. Enquanto seguiam para a entrada da guarnição, os soldados que escoltavam Galia, Raul e Fernando estavam suando frio, não devido aos possíveis inimigos batendo em seus portões, mas sim pelos próprios indivíduos que eles estavam fazendo a escolta. Fernando estava completamente encharcado de sangue e feridas, parecendo que mal sobreviveu a uma batalha sangrenta. Galia por sua vez também havia manchado sua roupa com sangue quando pegou a mão de Fernando. O vermelho era extremamente destacado no busto de seu belo vestido branco, enquanto Raul estava com o rosto, punhos e roupas completamente manchadas de sangue. O fato de estar sorrindo e cantarolando enquanto caminhavam só tornava as coisas mais assustadoras. Definitivamente não podemos ofender o urso tirânico e a bruxa gélida. Era o pensamento que se passava na cabeça desses 10 soldados. Na visão deles estava claro o que havia acontecido. Os 2 tenentes ficaram entediados, então resolveram torturar o novo recruta. Os homens olharam para o jovem pálido com um olhar de pena. Fernando estava totalmente alheio aos pensamentos dos soldados, na verdade devido à notícia urgente de que estavam cercados por 3 guarnições e que estavam exigindo sua presença, ele acabou esquecendo completamente de sua aparência. O que está acontecendo aqui? Por que 3 guarnições iriam estar me perseguindo? Será que é por causa do que falei na competição? Que droga, um problema atrás do outro. Fernando estava tremendo levemente, por mais que ele tenha se fortalecido, ele ainda era muito fraco. Se a 13ª guarnição desistisse dele por pressão, não havia para onde ele fugir. Ele confiava em Galia, mas sabia que sua professora não tinha como tomar uma decisão desse porte. Apenas um homem poderia escolher protegê-lo ou jogá-lo aos lobos. Essa pessoa era Victor Yudin. Após alguns minutos andando de forma acelerada, eles chegaram à entrada da guarnição. Assim que chegaram aos portões, Fernando viu centenas de soldados alinhados no caminho em frente ao portão, prontos para sair a qualquer momento. Também havia dezenas de guardas com arcos e flechas nas muralhas. Todos estavam com rostos sérios, prontos para lutar. Professora, o que está acontecendo? As guarnições realmente têm permissão para lutar entre si? E por que eu sou o alvo delas? Fernando perguntou um pouco nervoso. Galia olhou para seu aluno pensando o que responder, mas nem ela sabia o que estava acontecendo. Tecnicamente, conflito entre guarnições da mesma legião são estritamente proibidos, mas já houve vários casos de conflitos em pequena escala, geralmente devido a rancores e desavenças entre 2 guarnições, mas é realmente raro haver um conflito dessa escala, envolvendo tantas guarnições. Galia disse com um rosto pensativo. Tanto faz, vamos ver o que está acontecendo. Raul disse com um sorriso bizarramente feliz. Assim que os soldados em frente aos portões viram os 2 tenentes se aproximando, eles olharam com choque e respeito para essas figuras. Abram caminho. O primeiro e a segundo tenente estão passando. Abram caminho. Os soldados que estavam escoltando Fernando, Raul e Galia rapidamente abriram caminho para eles. Logo Fernando viu Victor Yudin e o tenente Ismar numa área aberta em frente ao portão. Em frente a eles havia 6 pessoas que emitiam uma pressão quase tão forte quanto a que ele sentia dos tenentes. Professora, quem são aqueles? Fernando perguntou de forma curiosa. Por algum motivo ele sentiu que essas pessoas eram peculiares em relação aos outros soldados. Galia olhou para Fernando um pouco surpresa por ele ter percebido algo diferente neles, então sorriu. Esses são os subtenentes da 13ª, cada tenente tem 2 subtenentes sob seu comando. Galia disse de forma simples sem querer explicar muito. Fernando assentiu com a resposta de Galia. Fazia algum sentido que houvesse um cargo abaixo de tenente para auxiliá-los, afinal eles eram simplesmente muito fortes em relação aos soldados comuns. Vocês estão aqui. Victor Yudin disse com um sorriso enquanto olhava para os 3 que estavam chegando. O que está acontecendo aqui, capitão? Por que o nome de Fernando está no meio dessa bagunça? Galia perguntou com uma voz irritada. Victor Yudin não respondeu imediatamente Galia. Primeiro ele olhou para a situação dos 3, 2 encharcados de sangue e o outro com manchas em seu vestido. Vejo que o Fernando já foi introduzido corretamente na guarnição, hahaha. Victor Yudin riu ao ver a situação de seus subordinados. Como o capitão conhecido como o louco, ele tinha que admitir que seus subordinados pareciam fazer questão de manter essa imagem dele. Os 6 subtenentes e o tenente Ismar também acharam a situação dos 3 bizarra, mas ninguém comentou nada, apenas Ismar estava com o rosto franzido ao ver a mancha de sangue no belo vestido de Galia. Responda de uma vez, capitão, o que está acontecendo? Galia perguntou ficando mais irritada. Victor cortou as brincadeiras e olhou sério para Fernando. A segunda,
Quarta e oitava guarnição estão lá fora, eles alegam que Fernando atacou o inspetor da legião. Victor Yudin disse com uma voz solene. Inspetor? Poderia ser, Galia disse chocada. Exatamente, Jean Armand, o traidor do salão que se submeteu a um general de fora de vento amarelo. Estou ciente do relatório que você me deu, sobre ele atacar Fernando. Victor Yudin disse com uma voz gelada. Então basicamente todo esse problema é por causa desse pivete de merda. O tenente Ismar disse com um rosto carrancudo. Galia franziu levemente as sobrancelhas, enquanto Raul manteve sua expressão sorridente, como se nada disso tivesse a ver com ele. Um silêncio se abateu sobre o grupo de pessoas, até que um dos subtenentes falou. Capitão, qual é a sua decisão? Você irá proteger ou entregar o recruta? Um homem alto, magro e de óculos perguntou. Dave, não exceda sua autoridade aqui. Galia disse com uma voz gelada. Perdão. Tenente. O homem disse se ajoelhando e abaixando a cabeça. Você vê? Até seu subtenente prefere entregar o moleque. Ismar disse com uma voz arrogante. Galia já estava extremamente irritada com a situação, Ismar só estava a deixando mais furiosa. Você está com medo de lutar, Ismar? Galia perguntou furiosa. Eu estou com medo? Nunca. Apenas não vejo benefícios em ofender 3 guarnições por esse recruta inútil. Ismar disse de braços cruzados. Chega. Victor Yudin disse cortando a conversa. Vamos sair. Victor Yudin disse indo em direção ao portão, os 3 tenentes e 6 subtenentes rapidamente seguiram atrás dele sem dizer uma palavra. Fernando estava em dúvida se deveria segui-los ou esperar, mas antes que pudesse decidir, Galia o puxou pelo braço sem dizer uma palavra, indicando que ele deveria acompanhá-los. Vendo o alto comando da guarnição se movendo, os sargentos, oficiais, cabos e a rede de comando rapidamente começaram a se mobilizar. Abram os portões, esquadrão de proteção forneça cobertura para os magos. Arqueiros a postos. Infantaria blindada, protejam o comando. Uma série de ordens soou em todas as direções, Fernando ficou aturdido com isso, à primeira vista parecia tudo desorganizado, mas na realidade todos tinham suas funções e sabiam o que fazer, os soldados se moviam ordenadamente seguindo suas ordens, como se isso estivesse gravado em seus corpos. Logo o maior portão, com cerca de 30 metros de largura foi aberto, todos os soldados presentes na 13ª saíram ordenadamente, tirando alguns arqueiros e magos que ficaram nas muralhas e torres posicionadas em locais estratégicos. Fernando ficou boquiaberto com isso, centenas de pessoas se movendo sem sequer ser necessário que o capitão da guarnição emitisse qualquer ordem direta. Porém, por mais impressionado que Fernando estivesse com a organização, quando ele teve uma visão do lado de fora, quase lhe faltou ar nos pulmões, havia simplesmente milhares de soldados de prontidão em todas as ruas em torno da guarnição, a confiança que Fernando construiu ao ver o desempenho e organização da 13ª caiu por terra, não importa quão bem organizados eles fossem, seria impossível lidar com tantos inimigos. Os soldados eram tantos que não importava para onde Fernando olhasse, estava empacotado deles. Foda-se, como pode tantas pessoas estarem aqui pela minha cabeça? Eu nunca fiz nada demais. Só dei uma surra num velhote de merda. Fernando pensou indignado. Isso vai ser complicado, capitão, temos apenas um batalhão e um pelotão na guarnição, totalizando cerca de 600 homens, enquanto eles têm pelo menos 5 batalhões, em torno de 2.500. Ismar disse franzindo a testa. Nesse momento até Raul franziu levemente a testa, o sorriso habitual sumindo de seu rosto. Os outros subtenentes não disseram nada, mas o que pensavam estava evidente em suas expressões. No momento em que Victor Yudin saiu liderando suas tropas, os capitães das 3 guarnições avançaram liderando seus próprios tenentes e subtenentes. Oh, olha, se não é o Yudin, parece que você não anda bem, está pálido, poderia estar doente? Um homem velho e musculoso em armadura ornamentada disse com um sorriso zombeteiro, ele era o capitão da 2ª guarnição, Rodolphe Robinson. Hahaha, na verdade sim, ando me sentindo mal, pode ser uma doença nova, se eu fosse você não chegaria muito perto, pode ser fatal. Victor Yudin disse rindo. Rodolphe franziu as sobrancelhas ao ver a atitude descontraída de Victor. Pare de perder nosso tempo, Victor. Entregue o recruta que atacou o inspetor da legião, ele deve pagar por seus crimes. Uma mulher com um timbre poderoso falou alto, ela era Brenda Eileen,
capitã da 4ª Guarnição e considerada a mulher mais poderosa do Vento Amarelo. Ele quer do jeito difícil. Vamos lá, Victor, diga que quer do jeito difícil. Um homem careca, barbudo e de pele bronzeada disse de forma arrogante enquanto girava seu machado gigante sob seu próprio eixo acima do ombro. Seu nome era Gavrel Nissim, capitão da 8ª Guarnição. E, vocês falam a respeito de um inspetor da Legião, mas esse não era apenas o maldito Jean que traiu o salão? Victor disse com um sorriso sarcástico. Como ousa, seu insolente! Uma voz foi ouvida da parte de trás dos subtenentes dos 3 capitães. Um homem de cabelo levemente grisalho saiu, suas pernas estavam enfaixadas e ele estava apoiado por um soldado. Era Jean Arma. Assim que viu o homem velho, Fernando rangeu os dentes, um ódio fervente queimou em seu peito. Se eu soubesse que ele iria me causar tantos problemas, eu deveria ter. Fernando pensou, com um rosto frio enquanto encarava Jean. Eu estou sob ordens diretas do General Dimas, fui nomeado seu inspetor pessoalmente. Se a minha avaliação sobre Vento Amarelo for ruim, certamente o General Dimas irá enviar um relatório para a sede da Legião para cortar os fundos da cidade e encerrar as atividades aqui. Jean Armand disse com um tom orgulhoso, ao mesmo tempo que fazia sua ameaça quase que abertamente. A expressão dos 3 capitães à frente dele ficou levemente escura, em sinal de desgosto, mas eles engoliram seu orgulho e não falaram nada, pois se a cidade-fortaleza de Vento Amarelo tivesse suas atividades militares encerradas, eles provavelmente seriam enviados para uma cidade maior e seriam apenas capitães comuns onde teriam poder limitado. Assim que Jean viu Fernando ao lado de Galia, seus olhos se arregalaram. Você! Maldito! Você quebrou minhas pernas e feriu meus homens. Você tem que morrer. Seu monstro! Monstro maldito! Jean gritou escandalosamente enquanto apontava para Fernando. Logo os olhos dos 3 capitães, 9 tenentes e 18 subtenentes, além das diversas tropas posicionadas ao redor das 3 guarnições foram focados em Fernando. Na verdade, até os subtenentes e tenentes da 13ª e o próprio Victor Hilding ficaram surpresos com a reação exagerada de Jean quando viu Fernando e não puderam deixar de olhar para ele. Sentindo os milhares de olhares em sua direção, todos os pelos do corpo de Fernando se eriçaram de agonia, principalmente ao ser encarado pelos 3 capitães e tenentes. Ele sentiu que qualquer um deles poderia matá-lo facilmente. Se por acaso Victor Hilding abrisse mão de protegê-lo, ele estava tão bem quanto morto. A sensação de ter sua vida na palma da mão de outras pessoas era algo que Fernando jamais esqueceria pelo resto da vida. Assim que seus nervos estavam atingindo o limite de nervosismo, ele viu uma figura tomar sua frente, mantendo-o na parte de trás, como se estivesse protegendo-o. Era Galia, sua professora. Quando Fernando viu isso, todo o nervosismo e tensão diminuíram até que seu coração se acalmou. Fernando respirou fundo e saiu de trás de Galia. Ele percebeu que estava fraquejando ao ponto de sua professora sentir isso e tentar protegê-lo. Galia se surpreendeu um pouco com a atitude de Fernando, mas permitiu que ele fosse à frente. Ao chegar à frente próximo a Victor, Fernando olhou Jean diretamente nos olhos e disse: Eu nunca vi você na minha vida.